Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui para essa nossa conversa. E que nesses instantes, todos nós sejamos envolvidos pela doce imagem de Jesus e que os nossos corações sejam uma boa terra à espera do plantio e que as sementes que neles caírem possam crescer, germinar e frutificar. E ainda ontem, no surgimento da humanidade, quem éramos nós? Nós éramos seres primitivos, onde predominavam os instintos, com a inteligência, o sentimento, na fase inicial de desenvolvimento. E nós aprendemos aos poucos a articular os nossos pensamentos em palavras, as nossas palavras em escrita, e com o surgimento da escrita veio para a humanidade um grande progresso, porque através da escrita foi possível a propagação das ideias, e a escrita também dividiu a história em pré-história, antes da escrita, e a história propriamente dita após esse período. E nós, no início, vivíamos da caça, depois nós descobrimos o fogo, depois nós aprendemos a cultivar a terra, aprendemos a construir, a nos organizar em vilarejos, em cidades, em estados, em países. No início, nós não tínhamos a consciência da individualidade, e aos poucos nós fomos desenvolvendo essa consciência, fomos desenvolvendo a consciência da coletividade e a consciência de Deus. E tantos anos se passaram, e como nós, humanidade, estamos hoje? Nós ainda somos seres a caminho da perfeição. Nós somos seres em evolução. E nós já tivemos um grande progresso no campo intelectual. Basta ver as descobertas científicas, as revoluções tecnológicas. Basta nós vermos as crianças que nascem hoje, que nos deixam perplexos com sua vivacidade, com sua esperteza. No campo dos instintos, nós também progredimos. Eles já são menos primitivos, apesar de ainda existirem em nós. Hoje nós já nos preocupamos mais com o nosso corpo, procurando não sobrecarregá-lo com uma alimentação que vá fazer tão mal. Mas e no campo dos sentimentos? Como nós estamos? Nós evoluímos nessa área, sim, com certeza. Hoje nós já somos capazes de compadecer da dor do nosso próximo, de nos reunirmos em grupo para trabalhar em prol dos mais necessitados, mas mesmo assim ainda trazemos uma variada gama de sentimentos inferiores que necessitam ser burilados, que nós necessitamos deixar de lado esses sentimentos inferiores e transformá-los em sentimentos superiores, porque só assim nós atingiremos a perfeição. Mas como isso é possível? Como é possível nós atingirmos a tão sonhada perfeição? E Allan Kardec, na questão 166, faz a seguinte pergunta: a alma que não consegue atingir a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? E os espíritos respondem: submetendo à prova de uma nova existência. E na questão 167, ele pergunta: qual a finalidade da reencarnação?
E os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, o que nós concluímos? Que para nós conseguirmos nos livrar, nos libertar desses sentimentos inferiores, nós necessitamos de muitas existências, como já tivemos e ainda teremos até alcançarmos a perfeição. A nossa encarnação, então, é oportunidade divina para podermos reparar e evoluir ao mesmo tempo. E existem bilhões de espíritos no plano espiritual, uma população muito maior do que a população que existe aqui na Terra, esperando pela oportunidade que nós estamos tendo nesse momento, que é a oportunidade de estarmos encarnados na vida material, no corpo físico. Mas e aí? Como eu faço para reencarnar? É só eu chegar lá no plano espiritual, reconhecer os meus erros, reconhecer que eu preciso melhorar e pronto, falo amanhã, eu estou partindo para a Terra, como dizem os jovens, #partiu Terra, é assim? Não, não é assim, não. A nossa encarnação, ela necessita de um auxílio de inúmeros amigos espirituais. E André Luiz, no livro Sinal Verde, no livro Missionário da Luz, no capítulo 13, intitulado Reencarnação, ele relata a reencarnação de Segismundo. E ele, nesse capítulo, diz assim, que não imaginava que o processo reencarnatório compelisse o plano espiritual a serviços tão complexos. E ele também completa dizendo que como é grande a responsabilidade do homem perante o corpo material. Então nós vamos falar um pouquinho do que ele nos diz no capítulo, resumidamente, porque esse não é o foco da nossa palestra, mas para nós entendermos a grandiosidade dessa oportunidade que temos de estar encarnados. E ele começa nos relatando que os espíritos participam desde a programação da reencarnação do Segismundo, vendo em que lar ele vai renascer, em que momento, estabelecendo as tarefas edificantes que o Segismundo tem que cumprir. E uma outra coisa interessante que ele nos diz é que os espíritos estimam uma cota aproximada dos valores eternos, dos valores morais que nós necessitamos adquirir em uma existência, como se nós tivéssemos que, por exemplo, tirar uma nota 7 ou 8, são os valores morais que nós precisamos adquirir. Isso é tudo programado. E depois, os amigos espirituais participam do apoio moral ao reencarnante e aos futuros pais. E no caso de Segismundo, ele necessitava nascer no lar de Adelina e Raquel. Numa vida passada, Segismundo havia assassinado o futuro pai Adelino. E quando ele reconheceu a necessidade da reencarnação, ele se arrependeu e pediu a providência divina, foi dada a oportunidade. Mas, ao mesmo tempo que ele queria, ele ficava receoso, com medo de não conseguir cumprir aquilo que ele estava assumindo. E os amigos espirituais vêm em seu auxílio, apoiando-o moralmente, dizendo da importância que estava sendo concedida ali naquele momento, daquela oportunidade, e que ele não saberia quando seria possível esse encontro novamente. E o futuro pai de Segismundo, Adelino,
Por ele perceber a presença do futuro filho na casa, ele estava tendo muitos pesadelos. Durante o sono do corpo físico, ele via Segismundo como a figura de um mendigo que pedia ajuda, mas quando ele se aproximava, ele via uma pessoa querendo tirar a vida dele. E ele acordava assustado, porque ele sentia a sensação da vida passada. E a espiritualidade, num ato de fraternidade e bondade, promove o encontro durante o sono de Adelino com Segismundo, promovendo o entendimento, a conversa e o perdão de Adelino em relação ao Segismundo. E André Luiz relata que naquele instante, o perispírito de Adelino, coberto por névoas escuras da mágoa, passa a se iluminar, passa a se tornar luminoso, e essas névoas vão se dissipando, lembrando que perdão é libertação. E vocês pensam que acabaram? Os espíritos ainda vão participar da magnetização do perispírito de Segismundo, que tinha a forma adulta, e eles vão magnetizá-lo para, primeiramente, ele adquirir a plasticidade e poder assumir a forma do bebê que irá reencarnar. E ainda os espíritos vão participar na ligação fluídica de Segismundo com os futuros pais e com o futuro corpo material. E ainda os espíritos vão participar do momento da fecundação. André Luiz, nesse livro, diz que o ato conjugal de um casal unido pela base do amor, da sinceridade e da ternura, ele é inviolável. E que depois disso, enquanto a mãe, futura mãe de Segismundo, Raquel, estava no sono, os espíritos responsáveis pela encarnação de Segismundo se aproximam dela e incidem sobre ela uma luz. E aí eles podem ver os espermatozoides que estão no seu corpo, a caminho da fecundação do óvulo. E Segismundo tinha uma particularidade, porque ele necessitava nascer com um corpo que no futuro desenvolvesse uma doença cardíaca, em virtude do erro cometido no passado. Então, os espíritos vêm dentre aqueles milhões de espermatozoides, aquele propício para desenvolver a doença. E lançam sobre ele um influxo magnético, fazendo com que ele dispare em relação aos demais e consiga fecundar o óvulo. E ainda os espíritos participam do acompanhamento do desenvolvimento do feto, para que nenhum fator interno ou externo prejudique aquela encarnação. E um dos responsáveis pela encarnação de Segismundo, diz André Luiz, que ainda assim eles colocariam um companheiro chamado Herculano, que acompanharia Segismundo constantemente até ele completar 7 anos de idade, que é quando o processo reencarnatório realmente se consolida. Vocês viram como a nossa vida é grandiosa? Vocês viram que para reencarnarmos, contamos com a bondade e a fraternidade de tantos espíritos? E André Luiz também nos diz nesse capítulo que não existe um processo reencarnatório igual ao outro. Uns exigem até esforços mais complexos que a de Segismundo, e outros mais simples.
Por isso, nós necessitamos valorizar essa oportunidade que estamos tendo agora. Porque a nossa vida, ela é medida em espaço de tempo entre o nosso nascimento e o nosso desencarne, que pode durar de 0 a 100 e poucos anos, que é o que nós temos notícias, que uma pessoa consegue sobreviver. Então, o nosso tempo é precioso, ele é valioso, ele é um dos elementos necessários para nós atingirmos a nossa evolução. Porque para evoluirmos, como diz Kardec no Livro dos Espíritos, nós necessitamos da encarnação. Mas se nós encarnamos, nós também necessitamos de um espaço de tempo para poder agir nessa vida. E aí nós paramos e nos perguntamos: e como estamos utilizando o nosso tempo? Será que nós estamos utilizando o nosso tempo com proveito? Ou será que nós estamos simplesmente gastando o tempo? Quem de nós aqui já não ouviu ou já não pronunciou uma das seguintes frases? Ah, eu não tenho tempo para nada. Minha vida é uma correria. Ah, pode deixar. Amanhã eu faço isso. Segunda-feira eu começo o regime. Lá na palestra falou de um livro bom. Ah, mês que vem eu pego para ler. Nós criamos o hábito de quê? De adiarmos as coisas que necessitamos fazer. Mas por que nós adiamos tanto? Porque aquilo que necessitamos fazer exige esforço pessoal, exige mudança, exige reflexão, exige perseverança e exige o encontro consigo mesmo. E muitas vezes nós temos medo de olhar para nós, porque nós não sabemos o que vamos encontrar. Pode ser que o que vamos encontrar nos assuste. Mas também pode ser o que vamos encontrar em nós são coisas maravilhosas que ainda nós não demos conta do que somos capazes de fazer. E aí nós vamos adiando, procrastinando. Mas muitas vezes esse comportamento nosso inadequado perante a utilização do tempo pode ser em virtude de um conceito equivocado do tempo. Porque muitas vezes nós somos influenciados pelo ambiente em que vivemos, pelos costumes da humanidade moderna. E às vezes a gente fala assim: ah, mas todo mundo passa um tempão na frente do computador, passa um tempão na internet, por que eu não posso ficar? Ah, eu vejo ciclano, fulano, que não faz nada, por que eu também não posso ficar sem fazer? Eu vejo o outro que fica horas e horas na frente da televisão, todo mundo faz isso, por que eu não posso fazer também? Mas nós temos que lembrar que cada um é um, e nós não somos obrigados a fazer o que os outros fazem, e que nós prestaremos conta do que fizemos com a nossa vida, individualmente. E procurando no Evangelho de Jesus conhecimentos, esclarecimentos a respeito do tempo, para nos dar uma direção, para nos dar um melhor aproveitamento, nós encontramos muitos ensinamentos importantes, ressaltando também que o Evangelho de Jesus é um verdadeiro código de ética a ser seguido. Se nós tivermos dúvida se o que estamos fazendo está certo ou errado, vamos lá, consultemos o Evangelho.
é necessário apenas nós tirarmos a roupagem de 2000 anos atrás e transportarmos para a realidade. Mas ele é mais atual do que nunca. Então, Tiago, capítulo 4, versículo 14, nos diz assim: E eis que vós não sabeis o que acontecerá amanhã. E é uma grande verdade. Nós sabemos o que vai acontecer daqui 5 minutos. Então, aquele que vive adiando o esforço pessoal não tem ainda uma noção real do tempo, da importância que o tempo tem na nossa vida e na nossa evolução. E Paulo, em Hebreus, capítulo 11, versículo 25, ele diz assim: E escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que, por pouco tempo, ter o gozo do pecado. De quem Paulo estava se referindo nessa passagem? Paulo se referia de Moisés, porque Moisés teve a oportunidade de gozar das benesses materiais da sua época. Mas ele preferiu ir junto com seu povo, atravessar o deserto em busca da terra prometida e não abandoná-los. E Paulo nos lembra, nessa passagem, que todas as nossas aflições, todos os acontecimentos do dia a dia, por mais que eles durem 10, 20, 50, 100 anos, representam um pequenino espaço de tempo perante a eternidade. Porque muitas vezes, quando nós estamos sofrendo, aquele sofrimento parece interminável. Parece que já faz toda uma eternidade que nós estamos ali. É nessa hora que nós devemos refletir que aquele sofrimento representa uma fração de segundo perante 5 bilhões de anos que foram necessários para a formação da Terra. O que são alguns anos perante um tempo que não tem fim. E muitas vezes, por causa dessa fração de segundos, nós cometemos atitudes que nos complicam por esta e por muitas outras existências. Vamos dar um exemplo? Vamos imaginar que nós estamos no meio de uma discussão acalorada e nós, naquele instante, somos envolvidos de um ódio tão grande, pegamos o punhal e tiramos a vida do nosso interlocutor. Nós, por causa daquela fração de segundo, nós estaremos complicando a nossa vida nessa e em futuras existências. Mas aí, muitos de vocês podem pensar assim: imagina, acha que aqui vai ter alguém que vai fazer isso? Graças a Deus, aqui não vai ter ninguém que vai fazer isso. Mas então vamos dar um outro exemplo. A gente pode estar nessa mesma discussão encalorada e naquele momento nós sermos também envolvidos de tamanho rancor e falarmos apenas uma palavra. E com essa uma palavra, nós magoarmos tanto o nosso interlocutor que nós ganhamos o inimigo nessa existência, e se ele não nos conseguir perdoar, nós ganhamos o inimigo para futuras existências. Isso, muitos de nós somos capazes de fazer, porque nós ainda somos imperfeitos, mas nós estamos trabalhando para quê? Para nos melhorarmos. E também, quando um jovem se envereda pelo mundo das drogas, ele não imagina que aquela busca pelo prazer, se é que se pode dizer que é prazer, que dura fração de segundos, vai complicar a sua existência, vai complicar a existência de todos que estão à sua volta e também, quem sabe, as suas futuras encarnações.
E nós também temos um conceito equivocado de tempo quando nós esperamos que o simples passar dos anos traga as coisas boas que nós desejamos. Então nós dizemos assim: no futuro eu serei uma pessoa próspera, no futuro o meu marido será melhor para mim, os meus filhos serão mais obedientes. Mas o que nós estamos fazendo para colher isso no futuro? Porque Jesus diz: há o tempo de plantar e o tempo de colher. E o próprio Jesus também diz: uma árvore boa não pode dar mau fruto. Assim como uma árvore má não pode dar bom fruto. Nós esperamos que o tempo traga melhorias, mas o que nós estamos fazendo para sermos melhores? O que nós estamos plantando? Nós estamos esperando colher mangas no futuro, mas nós estamos plantando jabuticaba, ou às vezes nós nem estamos plantando nada. E Tiago também, no capítulo 4, versículo 13, nos diz assim: eis agora vós que dizeis amanhã. E o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer para nós que sempre ficamos falando assim: amanhã eu faço, amanhã eu vou, amanhã eu mudo, amanhã, amanhã, amanhã. Que o melhor momento para nós mudarmos, para nós fazermos o bem, para nós auxiliarmos, é agora, é hoje. Porque amanhã, como ele mesmo diz, na primeira passagem, amanhã nós não sabemos o que vai acontecer. E Jesus também aconselha a isso. Quando ele fala: reconciliai-vos com o vosso adversário, enquanto ele está no seu caminho, o mais depressa possível. Porque Jesus também está querendo dizer o quê? Que amanhã você não sabe se vai ter o adversário no caminho para se reconciliar. E aí você, reconciliando hoje, vai estar evitando aborrecimentos para essa vida e para vidas futuras. Mas muitos de vocês podem falar assim: mas eu não consigo me reconciliar, porque o meu adversário não quer nem conversar comigo, ele nem me dá chance. Então, meus irmãos, ore por ele. Peça com todo amor, com todo carinho, que ele consiga se entender com você. Peça perdão a ele em pensamento. Peça perdão a Deus, a Jesus, porque a nossa prece, ela é o veículo que leva as energias que nós estamos sentindo para aquela pessoa. E André Luiz, no livro Sinal Verde, agora é Sinal Verde, viu, gente? Ele nos traz uma lição muito bacana que se chama Assuntos de Tempo. E eu também dou essa dica de leitura. É um livro simples, de mensagens curtas, que nós podemos deixar na bolsa enquanto nós aguardamos para ser atendido no consultório médico, enquanto nós aguardamos na fila de um banco, no momento que a gente está meio perdido, que a gente tem aqueles 5 minutinhos, a gente abre uma página e faz uma leitura dessa, a gente já se conecta com coisas superiores, saindo daquela faixa vibratória negativa que muitas vezes nós nos encontramos no dia a dia. E ele nos diz o seguinte, que uma das formas de verdadeira infelicidade mais comum é dispor de tempo para se acreditar infeliz. E aí nós paramos e pensamos assim: será que nós somos realmente infelizes?
Nós somos todos filhos de um Pai misericordioso, de um Pai que nos dá oportunidade a cada instante, que coloca em nosso auxílio amigos espirituais que nos acompanham desde o nosso processo reencarnatório até toda a duração da nossa vida. Será que nós somos realmente infelizes? Ou será que nós estamos colocando a felicidade em lugar errado? Será que nós estamos esperando que felicidade é ausência de problemas? Por isso, quando os problemas chegam até nós, nós nos sentimos infelizes? Mas nós necessitamos ter a visão de que os problemas são necessários para desenvolvermos a nossa inteligência, para desenvolvermos o nosso raciocínio, o nosso sentimento. E muitas vezes nós mesmos somos os artífices das nossas infelicidades, complicando ao invés de descomplicar as situações da vida. E ele também nos diz que o trabalho no tempo dissolve preocupações de toda ordem, mas que o tempo sem trabalho traz fardos difíceis de carregar. É a mais pura verdade. Quando nós observamos pessoas que, apesar da avançada idade, fazem as suas atividades no lar, fazem atividades voluntárias, se dedicam à atividade física, passeiam, leem. Nós vemos que essas pessoas não reclamam de nada, estão sempre sorrindo, nem têm doenças. E muitas vezes nós observamos também aquelas pessoas que literalmente não fazem nada. Aí elas começam o quê? Enxergar problemas que não existem, sentir doenças que não têm e começam até a desenvolvê-las. E as horas não passam, as horas tornam-se um fardo. E André Luiz também nos diz que quando nós aproveitamos o tempo a fim de nos melhorarmos, o tempo se utiliza de nós para realizar maravilhas. Também é a mais pura verdade. Quando nós nos colocamos à disposição para fazer o bem a nós mesmos e ao próximo, a espiritualidade se utiliza de nós para sermos levarmos o auxílio necessário ao nosso irmão. E já pensou que honra poder trabalhar sendo os instrumentos da providência divina? Quantas pessoas aqui já não passaram por situações em que, no momento mais difícil, apareceu uma pessoa que foi um anjo em suas vidas? E ele também nos diz que ninguém melhora, prospera ou se educa se não utilizar o tempo com proveito. E convida a reflexão para pensarmos quanta coisa podemos fazer em meia hora. Em meia hora dá tempo de nós fazermos aquela prece, em meia hora dá tempo de nós fazermos um bolo para levar num asilo, em meia hora dá tempo de nós visitarmos um doente, em meia hora dá tempo de nós lermos uma página do Evangelho. E aí, que caminho nós estamos seguindo? Utilizando ou gastando o tempo? E o que vai determinar o uso que teremos do nosso tempo? Que ferramenta será necessária para fazermos essa escolha? A ferramenta se chama livre-arbítrio, que é liberdade de escolha. Allan Kardec, na questão 843, pergunta aos espíritos se o homem tem livre-arbítrio nos seus atos.
E ele obtém a seguinte resposta: se ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Senão, ele seria uma máquina. Então, todos nós podemos utilizar o nosso livre-arbítrio para o bem ou para o mal? Nada nos é imposto. E aí nós vamos escolher se nós vamos gastar o nosso tempo dedicando à maledicência, à reclamação, às futilidades da vida, às preocupações sem necessidade, ou se nós vamos dedicar o nosso tempo sendo úteis para os nossos irmãos, trabalhando para adquirirmos o conhecimento da doutrina espírita, da doutrina cristã, o conhecimento do mundo também, da cultura, e também o autoconhecimento que é primordial para a nossa transformação. E se nós também vamos utilizar o nosso tempo dedicando aos que estão ao nosso lado. E não precisam ser necessariamente lá fora, porque a verdadeira caridade começa dentro de casa, dedicando alguns minutinhos para ouvir o filho, o pai ou a mãe. E para exemplificar o uso do livre-arbítrio, eu gostaria de contar 2 histórias que eu pude vivenciar. Um dia, eu estava no banco para ser atendida no caixa. E o banco estava lotado. E uma senhora que estava ao meu lado olhou para mim e disse: será que vai dar tempo de eu ser atendida, chegar em casa e ainda fazer o almoço para o meu marido? Porque ele trabalha de tarde. E era de manhã, logo que o banco abriu. Aí eu disse assim: não, vai dar tempo. Às vezes tem pessoas que demoram bastante, mas outras não demoram quase nada, vai dar tudo certo. E aí a senhora virou para mim e disse: sabe, meu marido tem câncer. A hora que ela falou isso, como diz a música, meu mundo caiu. Eu fiquei pensando o que eu ia poder falar para aquela senhora para consolá-la, porque eu já estava esperando o rosário de lágrimas que ela ia discorrer. E ela continuou: então, ele tem câncer na garganta e já fez 2 cirurgias, fez o tratamento em Barretos, agora a doença está controlada, ele só vai uma vez por mês em Barretos para ver se está tudo bem. E ele é contador aposentado, mas ele decidiu fazer faculdade de Direito. E ele prestou a faculdade e passou. E agora ele já está no 2º ano e conseguiu um estágio num escritório de advocacia. E eu fiquei sem palavras, eu não sabia o que eu falava. E eu fiquei tão emocionada com o exemplo que eu pensava assim: já pensou se fosse eu no lugar desse senhor, que pelo que ela me disse deve ter entre os seus 50 e poucos anos, se eu teria disposição de, além de enfrentar a doença, enfrentar uma faculdade, enfrentar o trabalho, porque ele fez o uso correto do livre-arbítrio. A doença não foi um impedimento para ele. Ele usou o seu tempo para se instruir e para ser útil trabalhando. E a outra história que eu pude vivenciar é que um dia eu caminhava pelo centro da cidade. E eu tenho um amigo que é espírita, que ele é cego de nascença. E ele vende bilhetes no centro da cidade. E eu caminhando encontrei e comecei a conversar. E aí, tá tudo bem? Como é que vai? Como tá a vida? E aí ele falou: olha, tá tudo bem, graças a Deus, mas sabe, eu tô com um problema no olho, que meu olho dói muito. E eu já tive que aplicar injeções para ver se ele para de doer. E apesar de eu não enxergar, isso me incomoda muito.
E o médico falou que acho que eu vou ter que extrair o meu olho. E eu estou com um pouco de receio, né? Porque é uma cirurgia. E aí eu comecei a pensar, meu Deus do céu, o que, que eu vou falar agora para ele? Como que eu vou consolá-lo? E enquanto eu pensava, ele virou para minha surpresa, e eu me emociono muito, porque ele disse assim, mas sabe, eu sou feliz, porque no fim do dia eu posso me reunir com os amigos aqui e comprar um guaraná. E quanta gente não pode fazer isso? E eu também ganho livros espíritas à tinta. Esse A Tinta que ele diz é esse livro que nós lemos impresso. E aí eu carrego sempre eles comigo. E quando vem uma pessoa para comprar um bilhete, para conversar, eu tiro o livro da bolsa e falo assim: será que você pode ler um pedacinho desse livro para mim? Aí as horas vão passando, eu vou aprendendo, eu vou conversando, e muitas vezes eu também ganho livros em CDs. E aí eu começo a ouvir de noite, e às vezes eu passo a noite inteira ouvindo, foi o que aconteceu com o nosso lar. E ele começou a relatar todos os livros que ele já tinha lido. Eu falei, nossa, ele leu muito mais do que muitos espíritas que estão ali na casa. Muito mais, às vezes, que eu até. E nós, com toda a propriedade de perfeição física, enxergando, ouvindo, falando, caminhando, às vezes não nos esforçamos tanto em busca do conhecimento, da melhoria, como essas pessoas. E o que diferenciou elas de nós? O uso adequado do seu livre-arbítrio. Então, meus irmãos, eu gostaria que nós refletíssemos sobre a nossa vida, sobre o que estamos fazendo da nossa vida, que nós lembrássemos de quanto tempo espíritos amigos se dedicaram a nós para deixar o aprendizado, o legado, o ensinamento. Vamos lembrar de Kardec. Quantas horas de estudo, de esforço, de concentração para nos deixar as obras básicas que são a nossa direção nessa vida. Jesus, prova maior de amor, um ser perfeito. Quanto tempo ele se dedicou para poder reduzir o seu perispírito ao ponto de poder reencarnar-se e também deixar o seu legado de amor. Médiuns como Francisco Cândido Xavier, quanto tempo se dedicou ao trabalho no bem para deixar toda essa literatura maravilhosa, nos instruindo, nos consolando, assim como o Divaldo também. E aí que nós possamos ter uma postura de gratidão perante a vida, gratidão perante as pessoas, gratidão perante Deus, encarando os nossos acontecimentos como aprendizado. Se a vida nos brinda com dificuldade, é um aprendizado. Se a vida nos brinda com alegria, é um aprendizado. Que nós possamos nos orientar, que nós possamos buscar a utilização do nosso livre-arbítrio com sabedoria e que nós possamos utilizar o nosso tempo para melhoria nossa e para melhoria do nosso próximo. Que nós possamos tirar o máximo proveito da nossa existência e que nós superemos aquelas cotas de valores eternos que foram destinadas a nós adquirirmos nessa vida. E que nós também reflitamos o seguinte:
Se nós falarmos que não temos tempo, o dia é composto de 24 horas. Nós podemos dedicar 8 horas para o nosso repouso, 8 horas para o nosso trabalho. Ainda restam 8 horas livres para nós utilizarmos o nosso tempo como melhor desejarmos. E também fica um convite para utilizarmos o nosso tempo com proveito com a prática do Evangelho no lar. São 15 ou 20 minutos que nós nos reunimos em torno de uma mesa com a nossa família para lermos uma página do Evangelho e lermos uma lição de um livro como Sinal Verde, como Vigiar e Orar, e tantos outros livros que existem da mesma categoria, onde nós convidamos Jesus naquele momento para adentrar ao nosso lar e ali permanecer. E nós não imaginamos o bem que aquilo traz para o ambiente doméstico, reforçando as defesas espirituais do nosso lar e também de todo o quarteirão. E para encerrar, tenha você uma vida de paz, refletindo sobre aquilo que faz e lembrando que de tudo é capaz. Tenha você uma vida de amor, por maiores que sejam os momentos de dor, sempre pode contar com o auxílio do Criador. Tenha você uma vida de alegria, de trabalho, gratidão e sabedoria, lembrando que a dificuldade é o aprendizado do dia. Tenha você uma vida de dedicação ao bem de todos, sem exceção, porque bem-aventurados são os puros de coração. Obrigada pela atenção de todos e muita paz.